Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Encontra-se em Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Podeis sentar. Acabamos de ler um texto do profeta Joel. O que era um profeta? O profeta era um representante de Deus na terra. O profeta ouvia Deus e trazia a mensagem para determinada nação, quando aquela nação estava se desviando dos caminhos da verdade. Esse Espírito Santo que descia na vida dos profetas era exclusivamente para pessoas especiais. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era para todas as pessoas. O Espírito Santo, quando descia lá no Antigo Testamento, Deus escolhia pessoas certas. Não era qualquer um. Era só quando Deus queria falar com o seu povo, falar com a nação, ele escolhia uma pessoa especial, o Espírito Santo descia sobre aquela pessoa e aquela pessoa falava aquilo que Deus queria que aquele povo fizesse, ou que aquilo que aquele povo deveria obedecer. Então o Espírito Santo era sob medida. Aí Deus, olhando a necessidade, como o Espírito Santo era sob medida, era para algumas pessoas e não para todas, Deus traz uma mensagem especial para Joel. E ele diz assim: que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então era uma profecia. Então no Antigo Testamento o Espírito Santo não era para todos. Deus fala com Joel e diz: eu vou derramar, não é pingar, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Não vai ser um espírito sob medida. Só que o profeta Joel não diz quando, porque a profecia é assim: o profeta fala, quando a profecia é de Deus, se cumpre. Quando, nós não sabemos, mas Deus sabe, porque dentro dos planos de Deus, aquela profecia vai se cumprir exatamente no tempo de Deus. Então toda profecia que você recebe de Deus, deixa Deus cumprir no tempo dele. Tem muita gente que recebe uma profecia e quer que a profecia se realize no tempo dele. Poxa vida, aquela irmã falou que Deus vai me abençoar e abrir a porta de emprego. Estou desempregado até hoje. Ah, aquele profeta falou que Deus ia me curar. Eu ainda não estou curada. Espere, Deus trabalha no tempo dele. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos de nada. Eu gosto até daquela expressão que o pastor Olímpio fala: nós somos caco.
eles falam direto, né? Tanto as mães de Leusa como o Olímpio. Nós somos Caco. Quem é você, Caco? Eu gosto de ouvir essa expressão. Realmente, nós somos Caco. Somos como formiguinhas diante do Senhor. Quem somos nós para mandar em Deus? Quem somos nós para dizer, Deus, eu quero agora? Não, Deus faz a hora que Ele quiser. Ele cura a hora que Ele quiser. Ele abençoa a hora que Ele quiser. Ele liberta a hora que Ele quiser. Tudo está sob o controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Deus sabe exatamente do que você necessita. Nós pensamos que sabemos o que é bom para nós. Estamos muito enganados. Deus, só Deus sabe o que é melhor para nós. Então o profeta o profeta Joel, Deus usa esse homem e diz, e acontecerá. Então isso vai acontecer. O Espírito Santo vai descer. Só que ele usa uma palavrinha aqui. E acontecerá, vírgula, depois que derramarei o meu Espírito. Quer dizer que para o Espírito ser derramado, o profeta Joel diz que vai acontecer e depois destas coisas. Que coisas são estas? Que devem acontecer antes que o Espírito Santo desça. Aí nós podemos perceber que existiram vários eventos até o cumprimento de Joel lá no Pentecoste. Quem lembra do evento lá no Pentecoste? Quando todos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu e todos começaram a falar em línguas. Ali dá o início do cumprimento da profecia de Joel. Quantos anos não se passaram? Muitos e muitos anos se passaram da profecia de Joel até o dia do Pentecoste, que aconteceu lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, podemos dizer até no tempo da graça. Mas, para que o Espírito desça, para que aconteça isso, o profeta Joel diz, e depois destas coisas, o que ele queria dizer? Que todas as vezes que vamos receber o Espírito Santo na nossa vida, antes disso tem que acontecer alguma coisa. E o profeta Joel começa a falar que o povo, através do profeta Ezequiel, que o povo estava com um coração de pedra. Mas que esse coração de pedra seria tirado e colocado no lugar um coração de carne. Ter um coração de pedra é não ter sentimentos. Ter um coração de pedra é não estar aberto para Deus. Ter um coração de pedra é não amar a Deus. Ter um coração de pedra é não amar o próximo. Ter um coração de pedra é não entender os mandamentos e as profecias e as promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas só que Deus tira esse coração e coloca um coração de carne. Quando Ele coloca esse coração de carne, automaticamente aquele que era duro começa a ser mole. Aquele que era seguro de si, sem Deus, começa a olhar Deus como dependente. Aquele que achava que tudo acontecia pela sua mão humana, começa a atribuir tudo a Deus pelo que acontece na vida dele. Esse é um coração de carne. Tudo que você faz é Deus. Se você acorda, você fala, é Deus que fez eu acordar. Se você come o alimento, foi Deus que deu. Se você tem força, foi Deus que deu. Se você tem saúde, foi Deus que deu. Isso é um coração de carne, sensível. Um coração que se humilha diante do Senhor. E o profeta Joel precisa ver isso no povo. E Deus diz que vai fazer isso. Então há toda uma preparação até o cumprimento da profecia. E o que é interessante, que antes de Joel
o cumprimento da profecia lá no dia do Pentecoste. Houve toda uma preparação. O povo de Israel tinha que se voltar para Deus. Jesus tinha que descer, sofrer, morrer e ressuscitar. E toda aquela preparação foi necessária. Foi necessário ver Jesus subir. Foi necessário ter também a promessa de que aquele que estava subindo um dia ia descer. Tudo isso antes do cumprimento da profecia de Joel. Nós fomos preparados para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem de qualquer maneira. O Espírito Santo não habita em pessoas de qualquer maneira. O Espírito Santo habita em pessoas que abrem o coração, abre a sua vida. O Espírito Santo é educado, ele chega na sua vida para fazer mudanças. Ele chega na sua vida para te dar força. O Espírito Santo chega na sua vida para te dar confiança, esperança, para se crer que cada dia que se passa, um dia vai ser melhor do que o outro. O Espírito Santo te coloca fé para acreditar que amanhã será melhor. E depois que tudo isso acontece, o coração de pedra é tirado. Jesus prepara aquelas pessoas para pregar o Evangelho. Ele se reúne no lugar. No dia do Pentecoste, quase 120 pessoas estão ali. E o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas que muitas vezes eles nunca passaram por uma faculdade ou por uma escola, mas falaram línguas de que outras pessoas, outras nações, outros povos conheciam, mas nunca estudaram, mas falaram aquelas línguas porque o Espírito Santo descia. E essa descida do Espírito Santo acontece hoje em nossas vidas. Isso te faz diferente de qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você é diferente de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, essa pessoa que tem o Espírito Santo, que é você, é diferente do ímpio que está distanciado de Deus e que acha que tudo pode acontecer pela sua própria força. Mas você que tem o Espírito Santo, você está sempre em conexão com Ele. E isso faz a total diferença na sua vida. E aí? O Espírito Santo desce, porque antes houve uma preparação para o dia do Pentecoste. Joel falou, depois se cumpre no dia do Pentecoste, e depois que eles receberam o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, que eles começaram a entender errado a manifestação do Espírito Santo, e disseram, esses homens estão bêbados. E Pedro falou, se levantou, era um dos discípulos de Jesus, e disse, eles não estão bêbados. É para se cumprir o que o profeta Joel havia dito. E Pedro começa a pregar a palavra do Senhor, e quase 3.000 pessoas ali aceitaram a Cristo. Glória a Deus. O primeiro efeito do Espírito Santo na sua vida é que você tem vontade de falar de Jesus para a pessoa. Glória a Deus. A prova do que o Espírito Santo está na sua vida é que você tem a vontade, o desejo de ajudar as pessoas. Você se compadece das pessoas. Você tem misericórdia pelas pessoas. O Espírito Santo te incomoda de tal forma que você pensa assim como eu tenho o Espírito Santo, eu quero que ela também tenha o Espírito Santo. Assim como eu tenho o Espírito Santo, eu quero também que ele tenha o Espírito Santo, porque assim que o Espírito Santo me traz alegria, me traz paz no meu interior, eu quero também compartilhar isso com o mundo inteiro. O Espírito Santo faz isso. Você ora
você vê o seu amigo deprimido, vê o seu amigo triste, e você pensa consigo: eu quero que a alegria que eu tenho no meu interior passe para ele, e essa tristeza vai embora em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo age assim. E acompanhando o início do cumprimento, porque Joel não é o cumprimento da profecia de Joel lá em Atos capítulo 2, não é o cumprimento de Joel, é o início do cumprimento, porque ali dá o início de todos os eventos que acontecerá em relação à vinda de Cristo. Mas uma coisa sabemos: enquanto lá no Antigo Testamento o Espírito Santo era para algumas pessoas, isso no tempo da graça mudou. Todos que estão aqui podem receber nesta noite o Espírito Santo na sua vida. Não é sob medida, não é para pessoas especiais. Cada um de vocês que estão aqui, se vocês abrirem o coração e disserem: Deus, eu quero nesta noite que o Espírito Santo haja na minha vida. Deus, eu quero que o Espírito Santo decida por mim o que eu tenho que fazer na minha vida. E você irá alcançar a salvação. Porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele nos enche do poder, ele nos prepara para aquele grande dia aonde iremos nos encontrar com Jesus Cristo. Quando a igreja for arrebatada, quem irá nos preparar? Quem irá nos levar até Jesus? O Espírito Santo. Quem deve ser o teu amigo? O Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não se afaste do Espírito Santo, porque não existe nenhum outro ser que pode te levar a Jesus Cristo como uma noiva pura e sem mácula. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Como Joel profetizou, se cumpre em Atos, recebemos o Espírito Santo. Vamos ligar o Espírito Santo e vamos nos preparar a cada dia para que quando Jesus voltar estejamos prontos, porque o Espírito Santo vai nos apresentar para o Mestre. Essas palavras fiquem em seu coração e receba o Espírito Santo na sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.